Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. A palavra que eu quero dizer para vocês hoje é ela está fundamentada em algo que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo, e também é fruto de muitas conversas minhas com a Leila nos últimos dias. Se nós já conversávamos antes, e se a Leila já gostava de conversar, vocês imaginam o que são quase 90 dias falando assim: amor, vamos conversar, né? Então, o que eu fui foi impartido pela vida da minha esposa. E quantas coisas a gente resolveu. Uma delas é que eu falei assim: não tem nada a ver você subir no púlpito e me chamar de apóstolo Cristiano, você não me trata assim em casa. Daí ela baixou tanto o nível que me chamou de Kiko hoje, você viu, para apresentar? Pode chamar de Cristiano também, amor, não precisa exagerar. Mas eu quero falar hoje sobre o tema, uma mensagem que eu coloquei como tema: eternidade, o amparo de Deus. Guarda essa palavra no teu espírito, porque eu sei que quando são cultos proféticos, uma palavra vai nos percorrer. Vocês lembram de um culto que eu falei do suel de Deus? Até hoje nós falamos que nós vamos sair maiores e mais fortes. Aquele dia foi um culto profético, e eu estou falando para vocês que essa palavra, eternidade, o amparo de Deus, você vai se lembrar dela por muitas vezes daqui para frente. O porquê que a eternidade é como um amparo? Porque quando o homem foi destituído desse ambiente onde ele foi criado, ele se sentiu desamparado. A eternidade é como o útero espiritual, aonde Deus estabelece a filiação e a criação do homem, e aonde ele se sente seguro. Quando se rompe a eternidade e o homem penetra o Cronos, ele se sente desamparado. Toda a sensação de desamparo que nós temos está ligado à pressão do tempo sobre as nossas vidas. O tempo exerce uma pressão violenta de todos os lados e de todas as maneiras. Porque quando nós falamos em dinheiro, uma das coisas que você aprende em matemática financeira é que o dinheiro, ele está totalmente ligado ao tempo. É o dinheiro no tempo que faz sentido. Vamos fazer um exemplo. Quanto valiam 100 mil dólares no ano de 1900, que foi na época do governo Churchill, período de guerra? Quanto valia 100 mil dólares? Quanto valem 100 mil dólares hoje? Se você pegar 100 mil dólares naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam que era esse volume de recurso. Hoje 100 mil dólares, nós estamos falando de uma época na história onde as pessoas falam de trilhões, onde pessoas com 30 anos alcançaram o seu primeiro bilhão, mexendo com criptomoeda. O dinheiro só tem relação de valor à medida que ele é analisado pelo tempo. Se eu te falar que você tem um carro que custa 20 mil reais, e eu vou pagar para você, beleza, eu vou pagar o carro para você, vou comprar teu carro de 20 mil reais, mas eu quero pagar ele em 20 anos, eu vou dar R$1.000 por ano para comprar o teu carro. É um bom negócio para você ou não? Não, porque o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. O tempo exerce pressão, porque o tempo tem correlação com o dinheiro, e o dinheiro por si só é governado por Mamon. O tempo, ele interfere diretamente nas nossas angústias e na nossa sensação de desamparo. Eu estou querendo fazer uma correlação de tempo e dinheiro para que você entenda que o nosso problema é distanciamento de eternidade, não é ausência de dinheiro. O que nos dá a sensação de ansiedade, o que nos deixa angustiado, o que produz em nós temor, é termos sido desamparados, desguarnecidos de um lugar de proteção chamado eternidade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 29. Gênesis 1, 26 ao 29 diz assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra,
sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Quando Deus cria o homem nesse ambiente perfeito, não existia morte, não existia doença, não existia um atributo do tempo que se chama corruptibilidade. Não se corrompia, o aço exposto ao sol não se corrompia. Adão podia cortar uma maçã e passar 2 meses para comer. Ele não sabia nem que era 2 meses, era como abrir e fechar os olhos. Deus criou, e quando Deus fala que criou em um dia, esse dia podem ter sido milhares de anos, porque aqui era um ambiente de eternidade. Não tinha relógio contando um cronômetro. Tudo isso aconteceu num lugar chamado Kairos. O pecado não tinha entrado, a morte não tinha visitado, o homem não tinha contagem de dias. O homem foi criado na eternidade para viver eternamente. Não tinha uma pressão no homem assim: nossa, Eva, o negócio é o seguinte, Deus falou para a gente dominar sobre os peixes, hoje já é sexta-feira, se a gente não fizer isso, até domingo, ele vai chegar no final da tarde e vai ficar chateado. Não tinha tempo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quantos de vocês se perceberam nesses dias de pandemia ainda mais pressionados por circunstâncias, por tempo e por dinheiro? Quando nós somos distanciados do corpo de Cristo, isso é uma estratégia das trevas. Nós vamos perdendo a dimensão da eternidade, porque nós vamos nos distanciando do ambiente da vida. E eu não estou falando como um ambiente de vida, um prédio, eu estou falando o corpo de Cristo, a comunhão entre os irmãos, o lugar por onde a vida flui. Nós precisamos entender que um ambiente de ceia, um ambiente de comunhão, um ambiente onde nós nos relacionamos como igreja, é um ambiente de vida. Nós precisamos disso. Deus não criou o homem para viver sozinho. Todo isolamento social produz consequências gravíssimas para a humanidade, principalmente emocionais. O maior problema, a maior herança desses dias não vai ser financeira, vai ser a tragédia emocional de uma geração que já é ansiosa, mas pressionada pelo isolamento, pelo distanciamento da vida. Deus, quando cria o homem, Ele compartilha com o homem esse atributo divino chamado eternidade. E como eu disse a vocês, a eternidade tem elementos muito interessantes, como a incorruptibilidade. A gente não consegue imaginar isso. As coisas não se corrompem na eternidade. A eternidade tem o poder de preservação. Que coisa incrível! Mas com a entrada da morte, a morte ela vem com o pecado, e com a morte é quebrado a eternidade. Repita comigo: a morte quebrou a eternidade. Ela não pôs fim à eternidade, ela rompeu a eternidade. Foi como se naquele ambiente chamado eternidade fosse quebrado e agora entrou o Cronos. Não extinguiu a eternidade, quebrou a eternidade da vida do homem. A eternidade continua existindo, mas o homem foi arrancado desse lugar. E quando o homem deixa esse ambiente de vida, um ambiente onde para a morte era inacessível, o homem abriu a porta para que a morte penetrasse aquele lugar. A primeira sensação que o homem teve foi desamparo. Quem ensinou o homem a se esconder do pai? O seu pai, o seu Criador. Ele sai de um ambiente, e daí da onde que surge na cabeça dele um pensamento? Vou me esconder, eu estou nu.
eu estou desamparado. O desamparo trouxe temor, o desamparo trouxe fuga, o desamparo trouxe vergonha, porque o desamparo cortou o vínculo da paternidade divina, paternidade divina. E o homem então começa a viver uma experiência que, como se ele tivesse enfermado na alma, ele começa a sentir ansiedade. A ansiedade é uma doença da alma. A ansiedade não pode ser sentida no espírito, ela é percebida nas nossas emoções. A ansiedade é uma doença de Adão. Apóstolo, você está falando que eu sou adâmico porque eu sou ansioso? Não, eu estou falando que todos nós temos resquícios disso, e todas as vezes o diabo tenta trazer essa natureza de volta, nos fazendo sentir ansiosos. Por isso que a eternidade é um reaprendizado, para que você não permita que o tempo governe ou pressione propósitos que são eternos. Agora tem algo interessante nisso, irmãos, porque só tem uma maneira de uma alma que foi desestabilizada pelo desamparo do pai voltar a ser estabilizada, é pela restauração com o pai. Você não produz amparo sem paternidade, você não rompe ansiedade sem restaurar paternidade. E aqui, antes que alguém que esteja me vendo, ou você possa estar pensando, você está falando de você está falando do apóstolo Hélio? Não, eu estou falando de Deus como pai. Eu estou falando da paternidade divina. Por sinal, nós vamos ter uma conferência, se eu não me engano, no próximo final de semana, online, com o pessoal do Gustavo Lara, onde vai estar ministrando o apóstolo Gustavo Lara, o apóstolo Hélio, eu vou estar ministrando, o pastor Facundo, falando sobre paternidade pelas suas 3 esferas: a paternidade de Deus, a paternidade espiritual e a paternidade natural. E eu fui convidado a pregar para falar só sobre a condição de filho. Eu vou falar numa conferência de paternidade não na perspectiva de pai, mas na perspectiva de filho. É importante que a gente entenda isso. Qual o papel dessas 3 esferas paternas? E aqui eu estou tratando da esfera divina. O homem foi desconectado da paternidade divina. Vocês se lembram de uma frase do nosso apóstolo Eli, que a paternidade é o sistema de governo de Deus? O que Deus está estabelecendo aqui no Éden, quando Ele chama o seu filho, gerado, criado, Adão, e começa a estabelecer para ele princípios de governo sobre a terra? Um pai orientando o seu filho a como governar. Qual é o sistema de governo de Deus? Paternidade. Nunca foi um chefe dando instruções para o seu funcionário e cobrando no cartão de ponto. Não tinha tempo. Era um pai compartilhando vida com um filho. Aquilo era prazeroso. Aquilo Adão desfrutava. Adão trocou a expectativa de encontrar o pai para aprender a governar pelo medo de encontrar o pai, porque ele se sentiu desamparado. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ou é a máscara que não te permite de falar amém, glória a Deus e aleluia? O desamparo, a orfandade, elas entram no mundo junto com a temporalidade, junto com a perda da eternidade. O homem em Adão se torna escravo do tempo, sujeito à temporalidade. E eu já falei sobre isso aqui. O que é que pressiona uma mulher, quando chega numa determinada idade, a se sentir inapta ou cobrada pela sociedade e por si mesmo? Assim, nosso tempo está passando e eu não estou me casando. Quem determinou o ano correto para o casamento de uma mulher? Quem que estabeleceu isso? Isso não nasce na mente de um Deus que é eterno e que sabe o tempo certo para todas as coisas, e na vida de cada um acontece no momento. Mas daí a gente começa a criar parâmetros de comparação.
Nossa, mas a Leila casou com 18 anos e eu já estou com 25. Não, mas a pastora Zelinda casou com 30. Se eu passar dos 30, daí vai ficar mais difícil. E a gente vai criando elementos. A própria faculdade, eu particularmente acho que 17 anos para 18 anos para você entrar na faculdade é muito cedo. Eu estava me lembrando esses dias, eu entrei na faculdade de engenharia com 17 anos de idade. A idade que o Caio tem hoje. E esses dias eu voltei a falar com alguns amigos que se formaram comigo, e eu percebi que eles pararam no tempo. Eles estão com 17 anos ainda. A eternidade eu acho que chegou para eles, porque a mesma conversa de 30 anos atrás. E eles começavam a mandar umas piadas, umas brincadeiras. Eu falei, cara, vocês estão igualzinho 30 anos atrás. Eles começaram a rir, eu falei assim, isso não é um elogio. Isso não é um elogio. Mas o que nos pressiona? É a comparação? Sabe o que nos pressiona? É o desamparo. Porque quando você perde a voz de Deus, o que determina o curso da sua vida é o tempo. Agora, quando você tem uma voz, quando você é obediente à voz, sabe como que um piloto de avião faz para decolar voo? Ele aguarda o comando de uma voz. A cabine fala para ele assim, está tudo pronto, pode ir. Ele não sai a hora que ele quer, ele não sai do jeito dele. Para ele começar a voar tem que vir um comando da cabine. Sabe, se o piloto estivesse na cabine assim, ai, será que eu vou agora? Imagina você dentro do avião e o piloto assim, atenção passageiros, eu estou um pouco inseguro porque eu não sei se é agora que eu devo levantar voo ou se eu tenho que esperar mais uma meia hora. Eu estou um pouco ansioso e peço que vocês intercedam por mim, mas em qualquer momento eu volto com novas notícias. Você já imaginou? O que ele espera que traz a ele segurança? O comando de uma voz. Quando nós temos a voz do Pai governando os nossos passos na terra, nós não ficamos ansiosos pelo tempo. Nós não somos pressionados pelas pessoas. Você acha que adianta quando você entra num avião, você fala assim, galera, é o seguinte, está demorando para subir esse avião aí. Vamos começar a fazer um boicote aqui, vamos pressionar o piloto. Todo mundo aqui, decola, decola. Você vai conseguir alguma coisa? Não, porque ele não se move pela pressão das pessoas, ele se move pelo comando de uma voz. O mundo pode estar caindo, meu irmão. As pessoas podem estar te detonando e te julgando. Você não sai do lugar até que você ouça seu pai dizer, meu filho, é agora. Por que você está ansioso? Por que você tem medo de quebrar? Por que você tem medo de não casar? Isso tudo se chama distanciamento da eternidade. O comando da voz, a voz que nós ouvimos, a voz que nos governa não é natural, ela é eterna, ela não está sujeita ao tempo. Por isso que quando a gente fica falando para Deus, Senhor, olha quanto tempo passou, você está falando um código que não é acessado no céu. Que tempo, meu irmão? Eu tenho aqui um Kairos, que dentro desse ambiente, desse relógio profético, não chegou o momento. Agora não tem a ver com dia, meses ou ano, tem a ver com um tempo profético para todas as coisas. Eu posso ter ficado sem ouvir a resposta de Deus na minha cabeça cronológica por 5 anos. Deus falou assim para mim hoje, lembra aquele negócio que você entrou agora? Agora? 5 anos atrás, é isso aqui. Para Deus é isso aqui, ó. O tempo profético de Deus não está preso a um relógio cronológico. E se você trata com Deus na perspectiva do Cronos, você não entende, você se decepciona, você se frustra, você se cansa ao longo da caminhada. O ambiente onde você e eu fomos gerados se chama eternidade. E se nós não voltarmos para esse ambiente e formos restaurados na paternidade, a sensação em todas as situações adversas na nossa vida vai ser de desamparo. E quando vem o desamparo, nós buscamos culpados. Quando Adão se sentiu desamparado,
Ele falou assim: foi culpa dessa Eva. Quando nós nos sentimos desamparados, caramba, o apóstolo não tem tempo para me atender, o pastor não responde minhas mensagens, eu precisava de uma palavra. Não, nós somos só ferramentas. O que você precisa é se reconectar com o teu Pai. O que você precisa é ser restaurado ao ambiente da eternidade. O que você precisa é ser reconectado ao comando da sua voz, para que nós possamos ser livres para voar. Por que nós nos tornamos corruptíveis? Por que nós negociamos princípios e valores? Porque o tempo começa a exercer pressão sobre as nossas vidas. Foi assim que Saul foi rejeitado por Deus. Ao invés de aguardar o profeta Samuel, ao invés de aguardar o tempo profético, ele foi pressionado pelas pessoas, pelo medo, pela ansiedade, e tomou decisão no tempo dele. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 23. Mateus 6, do 19 ao 23. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu. Se você quiser, pode substituir por minha conta essa palavra por eternidade, porque em outros contextos a Bíblia fala sobre tesouros eternos, riquezas eternas, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, ou seja, onde não tem o efeito do tempo corrompendo. Porque onde tiver o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esse texto nos deixa claro que a vida de quem vive de forma temporal é corruptível. Quando a tua ansiedade é pelo acúmulo de riqueza natural, você está num ambiente temporal, é corruptível. Quando o que te pressiona é a conta para pagar, você está permitindo que o tempo exerça pressão sobre a sua vida. Mas como que eu faço? A conta precisa continuar sendo paga, necessária ser paga. Sim, mas eu aprendi a confiar sem ver. Ou eu sou reconectado a um Pai, eu entendo que isso aqui não é história da carochinha, que isso aqui não é uma palavra de autoajuda, que isso aqui não é para te deixar mais contentezinho, mas que Deus é real. Ele existe, Ele é real, e Ele criou, gerou cada um de nós para um propósito eterno, e Ele que nos criou e nos formou e nos adotou como filhos, tem a responsabilidade de cuidar de mim e de você. A responsabilidade com o meu cuidado não é minha, é dele. Sabe uma coisa que aconteceu nesses dias lá em casa? Eu não vi o Caio e a Bruna acordarem nenhum dia falando assim: pai, estou preocupado, o que a gente vai comer o bebê? Isso não é problema deles. De alguma forma a comida e a bebida está em casa, porque a responsabilidade é do pai. Se nós aprendemos de fato o que é paternidade, a ansiedade tem que ir embora. Toda sensação de desamparo produz ansiedade, e todo desamparo é uma desconexão de paternidade. Quem está imerso em Deus, está no ambiente paterno, foi restaurado à eternidade. Deus é eterno. Esse é o risco do homem ao longo da vida. Passar a vida inteira frequentando a igreja, desconhecendo a realidade espiritual e sendo governado pela temporalidade. Daí sabe como que é a oração desse crente?
ele tenta fazer da oração, que é uma ferramenta de acesso à eternidade, para resolver só a preocupação e a ansiedade gerada pela temporalidade. A conta não fecha. Sabe quando na matemática, para você fazer uma equação, tem x e y? Esses dias eu estava ajudando a Bruna a fazer prova. Você não consegue resolver uma equação de x e y se você não transformar uma das duas incógnitas em um elemento comum. Se você não transformar o y em x, ela nunca vai ter resposta. Você não tem como falar num ambiente eterno se você não decodificar a sua palavra em assuntos eternos. Essa é a linguagem do Espírito. Por isso a Bíblia fala assim: quando você estiver ansioso, lança toda a tua ansiedade aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. É como se fala assim: começa a se despir da ansiedade para chegar diante dele, porque é um elemento que não comunica com a eternidade. Não há como sair dessa situação, não há como sair debaixo dessa lei, a não ser que nós possamos ser gerados de outra maneira. Eu queria que você prestasse atenção aqui comigo. Parece estar complexo, mas eu estou ministrando ao teu espírito. Se a tua cabeça e a tua mente não estiverem entendendo, deixa o teu espírito ser ministrado nessa noite. O risco de um homem ao longo, eu falo homem com H maiúsculo, tá? Homem e mulher, ao longo da sua vida, é continuar cego às realidades espirituais e governado pela temporalidade. O assunto é negócio, o assunto é empresa, o assunto é dinheiro, o assunto é finanças, o assunto é o dia disso, o assunto é o dia daquilo. Tem pessoas que não, você fala, cara, é a conversa de Jesus com Nicodemos. Tem pessoas que se você falar sobre a eternidade, a pessoa não entende nada. Os assuntos do Espírito é língua estranha para quem está no ambiente natural. A pessoa não entende o que você está falando. Por isso eu preciso ministrar isso ao teu espírito, não à tua mente. Nós não temos como arrancar uma pessoa desse ambiente, dessa mente natural, e fazer ela, não tem jeito. Ela foi gerada através de uma natureza corruptível, caída, que é a natureza adâmica, e essa natureza não acessa a eternidade. Ela é corruptível, ela se corrompeu. A natureza do homem está sujeita à morte, ela se tornou corruptível, ela não acessa a eternidade. Então como que eu faço? Você tem que ser gerado outra vez, de uma semente incorruptível. Essa semente incorruptível, da onde você é gerado de novo no Espírito, te faz acessar a eternidade outra vez. Por isso que Cristo, Ele veio mais do que carimbar o teu passaporte da salvação. Ele veio resgatar o propósito eterno de Deus, que foi interrompido com a queda, porque o propósito nasce antes da queda, e depois que o homem é resgatado em Cristo, ele prossegue em direção ao propósito eterno e final. Mas para que o homem pudesse participar disso, ele tinha que ser restaurado à eternidade, ele tinha que ser gerado de novo. Meu, isso é muito lindo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Se você acha que eu estou brisando muito, vê o que Pedro escreveu 1900 e tantos anos atrás. Se hoje pode soar loucura para quem está ouvindo, e quem ouviu isso lá? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece eternamente. Esse amém seu foi terreno e temporal. O amém de quem está nesse ambiente eterno era um grito de amém. Tem uns dois que estão nesse lugar, o resto está ainda tudo temporal. Olha isso aqui, nós fomos desconectados da eternidade, nós passamos a sofrer a pressão do tempo, passamos a entrar, olha a realidade do que o mundo está vivendo hoje, irmãos.
A maior crise que existe no mundo não se chama coronavírus, se chama ansiedade. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão tensas. Depois você sai do coronavírus, é guerra por racismo. Sai do racismo, entra por... As pessoas não sabem por quê, mas elas querem brigar. Elas estão sem paz, porque elas foram desconectadas do amparo que a paternidade produz no útero chamado eternidade. E daí Deus prepara através do seu filho a reconstrução desse ambiente, para que o homem volte a habitar nele. Mas se o homem natural não pode acessar isso, porque ele é corruptível e a eternidade é incorruptível, Deus falou: não tem problema, eu gero você de novo agora de uma semente incorruptível, para que você volte a estar onde eu te formei para estar. É isso que Pedro está falando, gente. Nós fomos de novo gerados da semente, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. O verbo que é a própria palavra, é a vida de Deus e que permanece eternamente. Quando Deus gera de novo, o que Ele está fazendo? Deus está sendo pai de novo. Quem gera? Ele fala assim: eu estou gerando de novo. Sabe o que eu estou fazendo? Você não rompeu a paternidade no Éden? Eu vou gerar você de novo, porque eu quero restaurar em você a condição de filho. Você não entendeu ainda. Quando nós nascemos de novo do Espírito, Deus está falando assim: eu quero restaurar em você aquilo que a morte e o pecado produziu, que foi o desamparo. Eu vou de novo te formar como um filho. Eu vou te adotar como filho. E para que você entenda que isso aconteceu dentro de você, de dentro para fora, eu vou enviar o teu espírito, o meu espírito, que clama: Abba, Pai. Uau! Aleluia! Aleluia! Abra lá em Romanos 8,15. Vamos ler Romanos 8, do 15 ao 16. Nós somos reinseridos na eternidade. Nós passamos a penetrar de novo a eternidade. E nós chegamos nesse lugar como filhos. Filhos gerados novamente. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Por quê? Porque senão vocês ficam em temor. O distanciamento do Pai traz temor, traz ansiedade, traz desamparo. Vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o Espírito mesmo, qual o Espírito que está com letra maiúscula? O Espírito Santo testifica ao meu espírito que agora nós somos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia, isso é uma realidade espiritual. Se você não entender que a nova aliança, o novo pacto foi estabelecido no Espírito, os meus olhos, os teus olhos naturais podem não ver, mas isso aconteceu e está disponível para mim e para você hoje. Ser filho é ser liberto da ansiedade. Ser filho é ser liberto do desamparo. Ser filho é saber que nós não precisamos caminhar como escravos. Ser filho é saber que nós não precisamos mendigar nada, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Apóstolo, tem sempre ainda o temporal, para não falar carnal. Apóstolo, mas eu não estou vendo isso acontecer na minha vida. Uma luta. Deixa eu perguntar uma coisa que esses dias a Leila falou para mim: a história já acabou? Se a história não acabou, não julgue a Deus antes da história acabar, porque Deus não vai operar dentro do teu tempo. O que nós precisamos é de resistência, para continuar confiando sem ver, confiando sem ouvir, até que Ele decida penetrar o Cronos e falar: a solução está aqui. Eu sou o teu Pai, eu cuido de você.
Quando a paternidade é restaurada, o espírito de escravidão, de temor, de desamparo é destituído. A eternidade, quando a eternidade chega na nossa mente, quando a nossa mente é penetrada pela eternidade, a miséria vai embora. Porque miséria, como eu expliquei para vocês no início da mensagem, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a temporalidade. É a ausência de eternidade. Quando nós estamos sujeitos ao tempo, nós nos tornamos miseráveis. Nós contamos tudo e medimos tudo a partir do tempo e dinheiro. Por isso, você fala assim: ah, mas miséria não tem a ver com dinheiro? Não. Por isso que tem muito rico miserável. Ele tem só dinheiro, mas não tem eternidade. Então ele é miserável. É o governo da mente de Adão, tentando acumular coisas corruptíveis e achar que com isso vai se sentir seguro. Isso é insanidade. Tem gente que está com a conta cheia de recursos, até que sobrevenha uma doença, que ele não pode fazer nada. Não existe segurança fora da paternidade. Não existe. É uma loucura, e a Bíblia chama de loucura. Abra para você ver Lucas 12, 18 ao 20. A Bíblia fala que isso é loucura. Tentar com elementos temporais assegurar uma paz eterna. Ah, agora eu vou me sentir seguro. Por quê? Porque eu acumulei bens temporais. Cara, não é só loucura. Olha o que a Bíblia fala, Lucas 12, do 18 ao 20. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei meus celeiros, constituirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim eu direi à minha alma: tem grande quantidade de bens, depositado para muitos anos, agora pode ficar tranquilo, come, bebe, se diverte. Contudo, Deus afirmou: tolo, 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 esta mesma noite arrebatarei a tua alma. Quem tem o poder para arrebatar a alma? Deus. E você acha que com as tuas riquezas você pode impedir eu de arrebatar a tua alma? E todos os bens que você entesourou, para quem vão ficar? Repita comigo: tolo. Dá um soco na sua testa e fala assim: tolo. Você acha que o seu problema é dinheiro? O seu problema é a ausência de eternidade. O seu problema é a ausência de uma mente eterna. O seu problema é contar os dias do calendário. Esses são os seus problemas, não é o dinheiro. Continua guardando aquele jogo de louça que você ganhou no seu casamento e tomando café no copo de requeijão, porque vai gastar a louça. Guarda para um dia especial aquela roupa que você comprou. Vou usar a roupa só numa ocasião especial. Daí você engorda, não consegue usar. Tolo. Vai acumulando aí, ô manezão. A Zelinda conta uma história de um perfume que ela comprou quando viajou para a Europa. E aí, Zelinda, como que era o perfume? Não sei, nunca usei. Eu guardei porque eu tinha medo de nunca mais comprar outro perfume igual. É mesmo? E você nunca tentou usar? Eu fui tentar usar um dia, evaporou tudo, não tinha mais nada. Zelinda, com o maior carinho que você pode estar me assistindo, fala assim: tola. Uma mente miserável acha que consegue estocar para se sentir seguro. Nós estamos retornando dessa pandemia no mês que nós completamos 12 anos de ministério. 12 é símbolo de governo, e o governo de Deus se move através de paternidade. Sabe o que Deus está nos falando hoje? Você está numa casa paterna, numa década de governo, num ambiente onde Deus traz à existência o seu modelo de governo sobre a terra, e você precisa definitivamente romper com essa sensação de desamparo. Isso é distanciamento da eternidade, distanciamento da paternidade. E quando eu não entendo a paternidade de Deus, eu também não entendo a paternidade espiritual.
E quando eu tive problema com a minha paternidade natural, eu tenho mais dificuldade com a paternidade espiritual e com a paternidade divina. Só que o teu problema não é com paternidade, o teu problema é ausência de eternidade. Aquilo que você pensa que é o teu problema é a tua cura. E cada vez que o diabo te distancia mais da compreensão de paternidade, mais ele te isola na sensação de desamparo. Quando as pessoas se isolam, se chateiam com o pai, com paternidade, com o pastor, com o líder, no fundo elas estão clamando por aceitação. Criticam, xingam, não creio, está desesperada por restauração, por reconciliação, por aceitação. É o órfão gritando por ajuda. Sabe o que nós precisamos às vezes é de humildade para reconhecer que aquilo que nós criticamos é o que mais nós precisamos. Se tem um elemento sério no Evangelho, irmãos, não é assim, eu amo a Cristo, é uma palavra, mas esse assunto paternidade, não é um elemento assim, dá para, você tem um pensamento escatológico, eu tenho outro, beleza. Você pode achar numa corrente doutrinária de salvação, calvinista ou arminiana, beleza. Paternidade não dá para você escolher se você quer ou não. Isso Deus não negocia, porque Ele enviou o seu Filho para trazer à humanidade a compreensão do que é a paternidade. Os judeus tiveram dificuldade de entender essa palavra. Quem que é esse que chama Deus de Pai? Aquele que veio restaurar o espírito de adoção, de filiação. E hoje é um dia de celebração. Um povo profético celebra antes. Sabe o que eu quero te convidar hoje? A celebrar antes que os teus olhos naturais vejam. Se você recebeu essa palavra no teu espírito, se isso ativou de volta em você uma visão de eternidade, nós vamos celebrar hoje por aquilo que os teus olhos ainda não viram. Repita comigo: eu aprendi a confiar sem ver. Aplauda o Senhor, aleluia. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.